Olá, nesta aula nós vamos tratar de um assunto muito importante, a essência do problema econômico. Vocês fazem ideia de quem é o maior responsável por todos os desequilíbrios que ocorrem dentro da sociedade? Pasmem vocês, somos nós indivíduos. E a pergunta tradicional, por que nós? A razão está num simples fato. Nós, desde quando nós nascemos, somos ou possuímos a característica de consumidores. Certamente você estará perguntando, como assim? Ora, qual a primeira reação que nós temos ao nascer? Naturalmente, chorar. E por que choramos? Choramos porque necessitamos do ar, o ar para respirar. Aí está a primeira manifestação de consumo do indivíduo. Num segundo momento, a razão que nos leva a chorar é a fome. Tomar o leite. E esta é a segunda manifestação de consumo de um indivíduo. Isso demonstra que nós já nascemos consumidores. E esta característica nossa, enquanto consumidores, é que acabam criando os nossos desequilíbrios mundiais. Observando os dados mundiais, nós percebemos que grande parte da produção, aproximadamente 69%, está na mão de apenas 7 países, que são tradicionalmente conhecidos como G7. Que países compõem o G7? Estados Unidos, Japão, Alemanha, Grã-Bretanha, França, Canadá, Itália. Esses países, conforme eu disse, que representam 69% da população mundial, possuem um contingente populacional de apenas 11%. Isso significa que 39% da produção mundial é destinada para atender 89% da população mundial. Daí os grandes desequilíbrios no sistema econômico mundial. O grupo dos 7, conforme nos mostra a tabela, são responsáveis por 26,9 trilhões de dólares para atender um contingente populacional de 717 milhões de habitantes. Por outro lado, os emergentes são responsáveis pela produção de 17,5 trilhões de dólares para atender um contingente populacional de 5,7 bilhões de pessoas. Somando-se esses dados, nós vamos observar que, em 2005, o mundo produziu 44,3 trilhões de dólares para um contingente populacional de 6,4 bilhões de pessoas. E por que esses desequilíbrios? A melhor maneira de nós explicarmos esses desequilíbrios está na história da lâmpada de Aladim. Lembram? A história mostra o indivíduo caminhando na praia e esbarra numa lâmpada. Ao tentar limpar essa lâmpada, um gênio aparece à sua frente. E o gênio lhe oferece 3 desejos. Se fossem vocês, que desejos vocês pediriam? Com toda certeza, uma casa na praia, um carro importado, viagens infinitas mundo afora. Na verdade, o maior desejo de todo e qualquer indivíduo seria poder ganhar rios de dinheiro. E para que tanto dinheiro? A razão é muito simples, para poder consumir. Ou seja, para satisfazer as nossas necessidades e desejos. Este é o grande problema do sistema econômico. O sistema econômico é composto de pessoas que carregam permanentemente, 365 dias do ano, aquilo que nós podemos chamar de caixa de desejos. E o que vem a ser essa caixa de desejos? A caixa de desejos é o elemento que vai, de alguma maneira, deixar as pessoas mais ou menos felizes. E de que maneira nós vamos calcular essa felicidade? Observem essa fórmula. Essa fórmula mostra que a felicidade nada mais é do que uma relação entre consumo e desejos. Fica claro que à medida que o meu consumo aumenta, mais me aproximo da minha caixa de desejos. Isso significa dizer que à medida que o meu consumo se equipara a desejos, mais próximo de 1 eu estarei. E, relativamente falando, esse 1 representa 100% de felicidade. Entretanto,
nós vamos observar que quanto mais o indivíduo ganha, ou quanto mais recursos monetários ele dispõe, mais desejos acabam surgindo. Isso significa dizer que desejos tendem a infinito. Ora, pela fórmula da felicidade, se nós considerarmos o consumo dividido por infinito, o resultado tende a zero. Isso significa dizer que, matematicamente, felicidade não existe. Daí surge a importância do consumo no nosso dia a dia. Toda essa relação de consumo nós podemos verificar através de uma ilustração gráfica. Essa ilustração mostra exatamente como funciona o sistema econômico. Nós, indivíduos, carregando permanentemente uma caixa de desejos. Caixa de desejos essa que será satisfeita através do consumo. Consumo de bens e serviços. Bens e serviços que, por sua vez, possuem preço. Qual a importância dos preços dentro de uma economia? O papel fundamental que os preços desempenham na economia é que eles permitem que cada um de nós possa estabelecer uma estrutura de consumo. Essa estrutura de consumo é que vai satisfazer nossas necessidades e desejos. E à medida que esse consumo satisfaz melhor as nossas necessidades e desejos, mais felizes nós nos sentiremos. E o que são bens de consumo e de serviços? Bens de consumo e serviços é tudo aquilo que permite satisfazer as necessidades e desejos do consumidor. Podemos entender por bens de consumo tudo aquilo que representa o material: livros, revistas, jornais, vestuário, alimentação, enquanto que serviços representam o imaterial. O que seria o imaterial? Seria o não estocável: serviço de um médico, serviço de um advogado, serviço de um contabilista. E qual o papel e a importância dos preços na economia? Os preços permitem valorizar os mais diferentes bens e serviços. A dimensão desses preços, ou seja, se eles são altos ou são baixos, estão diretamente relacionados a um conceito econômico muito importante que nós denominamos escassez. Quanto mais escasso é um produto, maior tende a ser o seu preço. Quanto menos escasso, menor tende a ser o seu preço. Portanto, o sistema econômico é formado de preços. Preços atribuídos aos mais diferentes bens e serviços que nós consumimos para satisfazer as nossas necessidades e desejos. E qual é a importância dos preços para o nosso dia a dia? É em função desses preços que cada um de nós elaboramos a nossa cesta de produtos. Cesta de produtos que é composta de itens de alimentação, vestuário, transporte, educação e outros itens importantes para o nosso dia a dia a nível de consumo. Entretanto, essa cesta de consumo possui um fator restritivo, e a esse fator restritivo nós damos o nome de renda. Dependendo do nível de renda e dependendo do preço dos produtos que nós consumimos para satisfazer as nossas necessidades e desejos, essa combinação explosiva vai permitir que cada um de nós tenha uma cesta de consumo. E essa cesta de consumo, ou estrutura de consumo, é que vai satisfazer as nossas necessidades e desejos. A partir da observação dessa relação renda e preços, nós já, num primeiro momento, temos condições de identificar a política econômica mais importante na cabeça do governo. E qual é essa política econômica mais importante na cabeça do governo? Ora, à medida que a renda se mantém constante ao longo de um determinado período, e à medida que os preços crescem ao longo desse mesmo período, o poder de compra das pessoas tende a se reduzir. Essa redução no poder de compra é o que nós chamamos de perda do poder de compra do consumidor. Perda essa oriunda de uma renda constante ao longo do tempo e a elevação generalizada dos preços da economia. E a essa elevação generalizada dos preços da economia, nós damos o nome de inflação. Portanto, a inflação é o grande problema econômico que reduz a capacidade de consumir das pessoas. Em outras palavras,
Esse fenômeno chamado inflação deteriora a nossa estrutura de consumo. Estrutura de consumo, conforme nós já vimos, que é a cesta de produtos e serviços que irá satisfazer necessidades e desejos do consumidor. Além da questão da estrutura de consumo, nós temos o problema renda. A renda é o elemento que vai permitir as pessoas consumirem. Conforme já comentei anteriormente, essa combinação renda e preços é que constituem a combinação explosiva dentro da economia. Governo preocupado em manter os preços estabilizados e, simultaneamente, preocupado em fazer a renda da sociedade aumentar. Essas duas questões, manter os preços estabilizados e, à medida do possível, promover o aumento da renda da economia, fazem parte da política econômica de governo. Vamos fazer uma viagem ao tempo. Vamos falar um pouquinho de tempo e dinheiro. E neste quadro, vamos ver um pouquinho da história do Banco do Brasil. O Banco do Brasil nasceu em 1808, através do rei Dom João VI. O objetivo era subsidiar as diversas movimentações financeiras que ganhavam importância na monarquia, bem como financiar ela própria. Centralizar o pagamento de juros e pensões e promover transações mercantis eram algumas das principais atribuições do Banco do Brasil. Em 1810, foi impresso o primeiro bilhete de banco e desde então o Banco do Brasil tem papel fundamental na economia, na história, na cultura e no desenvolvimento do nosso país. Este quadro nos mostra, de uma maneira bem simplificada, o papel das instituições financeiras, mais especificamente, o papel que o Banco do Brasil desempenhou no início do nosso reinado. O papel que o banco desempenha dentro de um sistema econômico é muito simples de se entender. O papel fundamental do banco é captar recursos de quem tem recursos sobrando para emprestar a quem necessita de recursos. Em linhas gerais, o banco é meramente um prestador de serviços. Além de ser um mero prestador de serviços, na atualidade, o papel das instituições financeiras é de interligar a ação de todos os agentes econômicos envolvidos dentro de uma sociedade, ou mais especificamente, conforme estou mostrando a vocês nesta aula, a relação entre indivíduos e empresas. Na realidade, à medida que nós consumimos, o consumo ele representa a contrapartida monetária daquilo que nós consumimos em bens e serviços. Essa relação entre renda e consumo, conforme foi comentado agora há pouco, ela representa, então, a relação básica dentro de um sistema econômico. Básica por quê? Porque dessa combinação renda e consumo, nós conseguimos estabelecer o grau de satisfação de uma sociedade. Ou então, o grau de satisfação de um indivíduo para atender suas necessidades e seus desejos. O governo, na sua ação de política econômica, controla os preços da economia através de um mecanismo chamado política monetária. E uma das principais ferramentas dentro da política monetária é o que nós conhecemos como metas inflacionárias. Metas inflacionárias representam o mecanismo que o governo utiliza para controlar os preços da economia. Mais especificamente, é o máximo de inflação admitida pelo governo num determinado período de tempo. Essas metas inflacionárias também representam uma sinalização para a atividade econômica ou para os agentes econômicos como um todo, onde, através desse mecanismo, o governo sinaliza à sociedade o máximo de variação de preços que ele irá admitir. Caso a pressão de preços seja maior do que esta taxa fixada pelo governo, uma certeza nós podemos ter. Ele irá utilizar de mecanismos que controlem a nossa ação enquanto consumidores. E a importância disso
é que essa ação de controle sobre a ação dos consumidores no que diz respeito à demanda cerceia a nossa capacidade de consumir. E à medida que ele cerceia a nossa capacidade de consumir, ele está mexendo na nossa estrutura de consumo. E mexer na estrutura de consumo significa, muitas vezes, reduzir a nossa capacidade de consumir. E o impacto mais importante dessa redução na capacidade de consumir é fazer reduzir a nossa capacidade de atender nossas necessidades e desejos. Voltando à questão da renda. De que maneira o governo tem condições de aumentar a renda da sociedade? O mecanismo que o governo utiliza, ou o mecanismo utilizado normalmente para fazer a renda da sociedade aumentar, é através dos investimentos. E o que significa o investimentos? Investimento nada mais é do que melhorar as condições de produção de uma economia. É incorporar mais máquinas, equipamentos e ferramentas, até mesmo tecnologia, para que as empresas possam produzir maiores quantidades e em condições melhores. Condições melhores de produção significa satisfazer melhor a caixa de desejos. Em economias de renda mais alta, o consumidor tem condições de satisfazer melhor a sua caixa de desejos. Em economias de renda mais baixa, surge a dificuldade do consumidor em satisfazer suas necessidades e desejos. Isso faz parte dos nossos desequilíbrios mundiais. Daí a grande preocupação dos organismos internacionais em promover o aumento da renda a nível mundial. Certamente, este é o grande desafio que nós temos pela frente ao longo desse século XXI. Resumindo, bens e serviços que são consumidos pelos indivíduos para satisfazer suas necessidades e seus desejos. E quem será o responsável pela produção desses bens e serviços? Aí surgem as empresas. E afinal, qual o papel das empresas? Fundamentalmente, produzir bens e serviços para satisfazer necessidades e desejos do consumidor. E como surge uma empresa? A empresa surge através de uma ideia. Algum indivíduo que teve a ideia de montar uma empresa, explorar um segmento do mercado. E além da ideia, necessitamos de capital. Necessitamos de recursos monetários. E além dos recursos monetários, precisamos de mão de obra. Precisamos de insumo. Insumos que serão transformados nos processos de produção. Estes três elementos constituem aquilo que nós chamamos de fatores de produção. Portanto, uma empresa, para poder funcionar, ela necessita desses quatro elementos fundamentais. A ideia, do dinheiro, da mão de obra e dos insumos, ou recursos naturais. Se nós observarmos a história da civilização, nós vamos observar que o homem, nos longínquos tempos, ele praticava uma agricultura de subsistência. Pescava, caçava, colhia, tudo aquilo que fosse necessário para atender às suas necessidades e seus desejos. Com a evolução da humanidade, o homem passou a se especializar na produção de determinados produtos. Alguns cultivavam a terra, outros criavam, outros desenvolveram a manufatura. E neste processo começaram a criar os chamados excedentes de produção. Esses excedentes de produção começaram a ser comercializados. E daí surge o papel do comércio dentro de uma sociedade. E para que o homem pudesse transacionar, ele começou a utilizar de um instrumento denominado moeda. Moeda, portanto, nada mais é do que um instrumento de troca, cuja função veio a substituir a prática do escambo. Entendendo por escambo, meramente a troca de uma mercadoria por uma outra mercadoria. Qual o grande problema do escambo? É que para que houvesse
essa troca de mercadorias, havia necessidade que houvessem necessidades e desejos duplamente coincidentes. Portanto, qual o papel que as empresas desempenham dentro da atividade econômica? O papel primordial da empresa é produzir bens e serviços para satisfazer necessidades e desejos do consumidor. E para isso, ele necessita dos fatores de produção. Conforme vimos agora há pouco, fatores de produção são constituídos, economicamente falando, por capacidade empresarial, capital, mão de obra e recursos naturais. Estes elementos serão utilizados nos processos de transformação dentro da empresa, fazendo surgir os produtos e os serviços. Produtos e serviços que serão comercializados no ambiente que em economia nós denominamos mercado. Mercado de bens e serviços. E é nesse mercado de bens e serviços que consumidores e empresas irão se interagir, numa relação que nós chamamos de lei da oferta e da demanda. Entendamos, por lei da oferta e da demanda, a relação entre consumidores e produtores. Produtores na condição de ofertantes, consumidores na condição de determinantes. É a partir dessa relação de demanda e oferta que surgem os chamados preços de mercado. E o que são preços de mercado? Esses preços são os preços que vão satisfazer simultaneamente produtores e consumidores a uma determinada quantidade comercializada nesse ambiente denominado mercado de bens e serviços. A exemplo daquilo que acontece no mercado de bens e serviços, temos também o mercado de fatores de produção. Neste mercado de fatores de produção, produtores e fornecedores se interagem na comercialização dos fatores de produção. Neste mercado de fatores de produção, também impera a chamada lei da oferta e da demanda. E nesse mercado também ocorrerá o preço de mercado, ou seja, o preço que vai satisfazer simultaneamente o fornecedor e o produtor. Esse é o sistema de preços, no seu sentido mais amplo, que permitem a comercialização dos mais diferentes bens e serviços dentro de uma sociedade, assim como a negociação de recursos produtivos nessa relação entre fornecedores e empresas. Mais informações com relação ao conteúdo da aula de hoje, vocês encontrarão no livro Não Seja o Pato do Mercado Financeiro, de minha autoria, editado pela editora Avercamp no ano de 2004, ou no livro Princípios de Economia, também de minha autoria, juntamente com o professor Carlos Roberto Martins Passos, editado pela pioneira Thomson Learning no ano de 2005, quinta edição.